Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E vamos finalizar nesse vídeo nosso estudo sobre ludicidade e papéis sociais. Quero passar para vocês os slides dos vídeos anteriores, tá? Mas aí vocês vão ter que assistir os vídeos, né? E a gente parou na questão do professor ele ser parceiro, né, nas brincadeiras, ele ser parceiro, né, simbólico, ser parceiro dos papéis sociais da criança, né? Então, hoje iremos ver o seguinte, nesse sentido, né, que eu falei sobre o professor, sobre de como o professor ele deve, né, fazer a abordagem em relação no momento das brincadeiras, enquanto as crianças estão ali, né, no seu desenvolvimento, né, no seu papel social. Nesse sentido, tudo depende de como a criança brinca e da atitude que os adultos irão tomar na mediação com as brincadeiras infantis. Nesse caso, ele fala os adultos, né, no contexto geral também, porque na outra situação foi nos colocado essas brincadeiras, essa imaginação das crianças, esses papéis sociais que elas representam dentro da escola. E então aqui ele diz que vai depender de como a criança brinca e das atitudes também, né? A interferência, a intervenção dos adultos nessas brincadeiras infantis. Quanto ao nível de sofisticação de uma brincadeira de papéis, essa vai depender do ambiente sociocultural no qual a criança está inserida. Cole, 2001. Nesse aspecto, é importante enfatizar que, ao organizarmos intervenções com o intuito de ensinar, elas devem levar em consideração o conhecimento que a criança traz de sua realidade. Temos aí o glossário, onde o que é imaginação, né? A definição, o significado. Então, imaginação é a faculdade de representar algo a partir de imagens. E o que é imitação? É a reprodução, o mais exato possível de algo ou alguém. Jogos de papéis. Os jogos de papéis é uma forma de expressão lúdica em que se reproduz os papéis sociais, por exemplo, ser mãe, ser professora, ser médico, etc. É uma forma de expressão. E jogo protagonizado é o mesmo que jogo de papéis, tá? Esses termos, esses nomes estão de acordo com o nosso estudo do livro didático, tá? Sem medo de errar. Neste momento, vamos retomar, né, a situação problema inicial para pensarmos junto as possibilidades de resolução. Então, bora lá. Eliane é uma criança que representa em sua brincadeira o papel de um vendedor de livros. A professora intervém na brincadeira, chamando a menina pelo seu nome real, Eliane, e corrigindo a palavra produto quando a menina se refere ao livro, pois considera o termo inadequado. Com isso, a criança chateia-se e para de brincar. Então a questão é entender por que Eliane não quer mais brincar de ser vendedor de livros após a intervenção da professora na brincadeira. Na seção 2.2, apresentamos como o mundo adulto é representado na brincadeira infantil, seja com valores da indústria cultural, seja por meio da demarcação cultural e regional, e ainda o quanto a criança ela transforma tudo isso e expressa o que ela entendeu dessa vivência.
No caso de Eliane, eu coloquei Eliana, no caso de Eliane, a brincadeira de ser vendedor de livro, ela expressa valores e conteúdos que ela viveu antes, a experiência, né? Mas a professora teve uma conduta que, primeiro, não legitimou o papel social que a criança estava representando, ao ser o senhor João vendedor de livros, e ainda interferiu nas falas que ela reproduziu da realidade vivenciada, né? A professora, nesse caso, não foi parceira simbólica, não foi parceira na brincadeira e não foi parceira no papel social que Eliane estava representando. Vamos lembrar, né, de quando a autora retrata a atividade lúdica e a interlocução entre personagem vivenciado pela criança e o adulto. Ela nos diz que o adulto deve tomar cuidado, isso foi dito anteriormente, por isso que tem a questão do lembrar, que ela falou que o adulto ele deve tomar cuidado para que a expressão da criança não deixe de acontecer, pois caso isso aconteça, perde-se o sentido da brincadeira. Já Vygotsky e esse outro autor, né, eles nos ensinaram que na representação de papéis, ao fazer de conta que é um personagem, né, a criança ela transita da esfera do imaginário para a esfera real, mas um dos principais aspectos é a criação que ela faz da realidade, resolvendo suas necessidades. Nesse sentido, a cena da brincadeira só atenderá à necessidade infantil se for construída pela criança e se o adulto não vamos lá, obstaculizar a espontaneidade que ela expressa enquanto brinca. Ou seja, enquanto o adulto não for um obstáculo, né? O adulto até pode participar, mas sempre legitimando, ou seja, aquela questão do ser parceiros, né? Pelo menos na esfera do imaginário, da brincadeira. A organização de ideias, os personagens e sentidos vivenciados pela criança. Então, é fazer parte desse processo, né? Desse mundo imaginário, né? Então, estamos encerrando nosso vídeo, nosso estudo sobre a ludicidade e temos uma atenção muito importante para finalizar. Vimos que nós entendemos o motivo da questão que foi nos colocado, né, lá no início, sobre a questão do adulto, né, nas brincadeiras, principalmente na questão dos papéis sociais que as crianças elas representam, tá? Diz o seguinte, que a brincadeira organizada e criada por Eliane, voltando à menina, né, foi destituída pela professora e assim perdeu-se o sentido que ela estava construindo. Se havia uma necessidade pessoal ou até psicológica em ser o vendedor de livro, essa necessidade não pôde ser vivenciada na esfera do imaginário infantil. Ou seja, se na realidade ela não é de fato João, ela de fato não é vendedor de livros, ela não é uma adulta, mas na sua imaginação o pode ser. Lembra que tem no vídeo anterior? A criança vai ser o que ainda não é, o que ela vai ser hoje, o que ela não é ainda. Mas isso é no seu campo imaginário, na sua brincadeira. Então, como futuros professores, que possamos ter esse pensamento, né, de sermos parceiros, até porque muitas das vezes as brincadeiras ela deve ser intencional, mas aí tem que ser um professor que esteja participando ali ativamente, né, contribuindo para o desenvolvimento, né, dessas crianças. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, se prepara para o nosso próximo estudo, nosso próximo tema, disciplina, vem muito mais coisa por aí. Até mais.